Tem bom humor. A nossa irmã começou lendo Joel, falando que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e profetizariam, sonhariam, né? Teriam visões, e ali ouvindo aquilo lá, na hora o Espírito Santo caiu do céu. Olha lá, a gente está tão acostumado, quando a gente lê esse texto, a gente dá ênfase para aquilo que vem depois do Espírito Santo. Nossa, é a visão, é a profecia, é o sonho. Mas na verdade a ênfase está em quem seria derramado. A presença de Deus derramada no mundo, né? A nova aliança, a nova administração, o novo tempo que a gente vive. Não é mais da letra, não é mais da tábua de pedra. Agora é o Espírito Santo. Mas calma, vou entender, para você não achar que, né? Vou explicar. A ênfase, irmãos, não está no dom que se dá depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, ou que a gente passa a ter depois de receber o Espírito Santo. Está simplesmente na presença de Deus agora dentro da gente. A consequência disso é dom. E pode para pensar, né? O que foi citado aqui de Joel: o sonho, a profecia, a visão. Tudo isso é sobre relacionamento com Deus. Não é sobre, né, você ser espiritual, né, espremer o olhinho, fazer carinha de que está sentindo poder. Não é isso. É Deus se relacionando com você, falando sobre a sua vida ou a vida de alguém. É Deus querendo alcançar você e as pessoas. E Ele usa os dons do Espírito Santo para isso. Os apóstolos em determinado momento chegaram todo felizão para Jesus, porque eles tinham expulsado o demônio. Nossa, Senhor, deu certo, a gente foi lá no seu nome e a gente expulsou o demônio. Resposta do Senhor para eles: não se alegrem pelo fato dos demônios terem se sujeitado a vocês. Se alegrem pelo fato de que o nome de vocês está escrito no céu. Então, olha como o Senhor transfere todo o valor que a gente dá muito ao poder, ao dom, para simplesmente: o nome de vocês é conhecido lá. O nome de vocês está gravado lá. Vocês vão passar a eternidade lá. Então a alegria de vocês tem que estar nesse lugar. Presença de Deus. Não na consequência que isso dá. Tá? Antigamente, irmãos, e é sobre isso que a gente vai falar. Semana passada Deus falou sobre cabeça nova. Hoje é aliança nova. Ou pacto novo. Né? Na reunião nossa do Alfa até a gente falou um pouquinho sobre isso. É sobre a nova administração que é atual, que a gente vive. É o novo ministério, é a nova administração, a nova era que a gente vive. É a era do Espírito Santo de Deus. Tá? O Senhor falou. Lá em... Por que eu sempre me perco nesses negócios? Lá em João 14,16, ó, eu vou, hein? Mas eu vou deixar com vocês o Consolador, ou o Paráclitos, ou o companheiro de vocês. Então a era, irmão, Jesus não está mais aqui, entre aspas, porque Ele é o Espírito Santo, mas Ele não está aqui. Ele foi, e quem ficou? O Espírito Santo. E a gente precisa hoje entender, conhecer quem é esse Espírito Santo, como que ele age, como é que ele está, onde que ele está. A gente precisa ter essa busca para a gente compreender o que é que Deus quer da gente. Então, falando dessa nova administração e nova era que a gente vive do Espírito, eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 3. A gente vai ler do verso 6 ao 18. Ô Rogério, se puder, aliás, ô Andrezão,
um retorno aqui para mim, porque senão eu fico achando que está baixo, eu fico gritando para a igreja. A gente vai ler a partir do verso 6, mas deixa eu só explicar o que aqui é o apóstolo Paulo escrevendo a carta para a igreja de Corinto, e ele começa falando para eles o seguinte, né? Ele falando dele, né, e os irmãos, a gente não precisa de carta de recomendação de vocês para ninguém, tá? Porque vocês são a nossa carta de recomendação. Então, vamos trazer aqui, né? Como se o Avelar ele fosse lá para uma outra igreja, e a pessoa viu ele chegando lá, ixi, mano, esse maluco aí, olha o cabelinho lá, olha lá, cheio das tatuagens, pastor? Então, a gente precisa da carta de recomendação, tá bom, sua? E aí o pastor Avelar pega e fala, não, faz o seguinte, vão lá na igreja base lá, e aí vocês saem perguntando para cada irmão lá, eles são a minha carta de recomendação, e aí vocês vão saber quem é que eu sou. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, a gente não precisa pedir carta para vocês, vocês são a nossa carta de recomendação. Então as pessoas vão ler a nosso respeito em vocês, é vocês que vão mostrar para as pessoas quem nós somos, que tipo de líder a gente é. E aí o apóstolo Paulo, aproveitando esse gancho, ele fala, aliás, vocês são a carta de Cristo, tá? Como é que o mundo vai conhecer Jesus? Vai ser lendo em vocês. Vocês são a carta viva de Deus. Vocês são a carta que vai contar e falar sobre quem Jesus é. Ali, né? Começa a deixar a coisa mais gostosa. E Deus escreveu em vocês não com tinta. O apóstolo Paulo falando. Deus escreveu não em tábua de pedra, mas Deus escreveu com o Espírito Santo no coração de vocês. É dentro desse contexto que a gente vai começar lendo. O apóstolo Paulo frisando, não é mais a tábua de pedra, não é mais as leis externas para dentro, agora é Deus em nós, né? A carta somos nós, o Espírito escreve dentro, agora é de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Bora lá. Aqui ele está falando de Deus. Então Deus, apóstolo Paulo falando, Deus capacitou a gente para sermos administradores de um novo casamento, de um novo pacto, de uma nova aliança. Casamento não de letra, aliança não feita mais com letra, mas com o Espírito. Casamento com o Espírito Santo, né? Eu até falei a última vez que eu preguei aqui sobre o primeiro casamento lá com Moisés, que foi no Monte Sinai, né? Casaram com a tábua de pedra lá. Então tudo aquilo que Deus escreveu na tábua, aqui, irmãos, aqui é diferente. Aqui o casamento é com o Espírito Santo. Aí ele continua, porque a letra, ela mata. Calma, Rogério. Porque a letra, ela mata, mas o Espírito, ele dá vida. Em outras palavras, aliás, não sei se você já ouviu isso no contexto de que, não, se você lê demais a Bíblia, você fica meio choque das ideias. Não, irmão, entenda o contexto, não é esse. O que ele está falando é que a letra, no sentido de a lei que era na pedra antigamente, essa matou. Por quê? Porque ela não conseguia transformar ninguém, ela não conseguia desenvolver ninguém, ela não conseguia melhorar ninguém, porque ela era de fora para dentro. Então o que ela fez foi só matar a gente, porque ela só mostrava tudo que a gente precisava fazer de certo, e só mostrava quão longe a gente estava daquilo, incapaz de desejar, viver e praticar aquilo. Então a letra matou a gente, mas o Espírito, esse dá vida. O Espírito Santo, ele age de forma diferente. Tanto é que Deus profetizou isso aqui. Jeremias, capítulo 31, do verso 31 ao 34. Deus profetizando,
Vem dias aí, diz o Senhor, em que eu vou firmar um novo casamento com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo o casamento e a aliança que eu fiz com os pais deles no dia lá que eu os tomei pela mão para tirar eles da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido o esposo, o marido deles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles eu vou imprimir as minhas leis, também no coração eu vou as inscrever, e eu vou ser o Deus deles, e eles vão ser o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um vai precisar dizer para o seu irmão: oh, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Por que tudo isso vai acontecer? Porque eu vou perdoar todas as suas iniquidades, e eu vou perdoar todos os seus pecados, e deles jamais me lembrarei. Ó que lindo, a profecia que a gente vive hoje, tá? É a reunião do céu. Então você imagina, tá lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Pai tá: ô filhão, o que a gente faz, né? A gente criou os seres humanos, e ao invés de dar bom, deu ruim. Colocamos lá no jardim para estar com a gente, mas pecaram, desobedeceram. E você sabe, a gente não se mistura com o pecado. A gente não consegue, não tem como eu estar no meio do pecado, não tem como eu habitar como eu estava com eles lá no jardim, não tem como, se o pecado estiver no meio. O problema é o pecado, filhão. Como que a gente faz isso? A gente é Deus. Se a gente quisesse, a gente poderia forçar a barra e colocar neles lá, forçar, mas o que a gente quer é amor verdadeiro, que a gente quer relação verdadeira, que a gente quer que brote deles o amor verdadeiro por nós, como na nossa parte tem para com eles. Sabe aquela coisa, irmãos, da pessoa que é muito poderosa, muito rica, que ela nunca sabe qual relação que é verdadeira? Por quê? Porque diante daquela pessoa que é muito rica ou poderosa, as pessoas estão sempre fingindo, sempre finge que gosta, para tirar uma casquinha. E aí qual que é a solução nesse caso? Liberdade. Você simplesmente deixa a pessoa livre, para ver o que ela vai fazer. Liberdade é sinônimo de amor. Deus deu liberdade para a gente, porque Ele quer verdade, não quer fingimento. Então, nessa solução, e aí, filhão? Pai, primeiro eu tenho que arrumar um jeito de perdoar todos os pecados deles. Eu sei que o pecado é assunto sério pra gente, e o pecado ele merece a ira nossa. O único jeito filho, o jeito é você descer lá no mundo, você se tornar o para-raio de todo mundo, de toda a humanidade, desde o começo dela até o fim dela. Só que eu vou ter que descer em você toda a minha ira, toda a ira que o pecado merece, eu vou ter que descer em você. Só que você vai receber não só pelos pecados lá do ano zero. Não, você vai receber desde o começo até a última geração, aqueles que nem nasceram ainda. Você vai receber o pecado passado, futuro, o que eles pensaram, todos você vai receber em você. E eu derramo em você a minha ira. É o único jeito da gente começar a solucionar, porque resolvendo sobre o pecado, estando a dívida paga ou o pecado perdoado, aí eu posso habitar no meio deles, aí eu posso
É, Pai. É o jeito, né? Eu sei que não vai ser fácil, porque eu vou ter que descer lá e me sujeitar ao mundo que eu mesmo criei. Sei que não vai ser fácil, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai ter que virar o rosto para mim. Mas pela alegria que está proposta, pelo resultado que isso vai dar, vamos embora. Só que eu não quero só que eles, não quero só habitar no meio deles. Eu quero também que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles aprendam a santidade. Eu quero que também eles sejam capazes de viver a minha vontade. Não só eu estar no meio deles, não. Quero que eles conheçam a minha vontade e pratiquem, possam viver isso daí. O jeito disso aí é a outra profecia de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 até o 27. Então eu vou borrifar água pura sobre vocês, e vocês vão ficar purificados. E eu purificarei vocês de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu vou dar para vocês um coração novo, e vou colocar dentro de vocês um espírito novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem agora em toda a minha vontade. E foi isso que Deus fez. Para aquele que aceitou, creu em Jesus, Deus faz essa cirurgia. Deus arranca o coração de pedra, o coração insensível, o coração incapaz de entender ou de sentir Deus, e Deus coloca um novinho em folha, como a gente viu na abertura, o coração batendo lá, sensível. Claro que não é sobre o coração órgão, mas é sobre o coração que é o centro do amor, ou centro do desejo do homem. Deus nos torna capazes de desejar a vontade dele. E aqui é um ponto para você. Se você quer saber se o Espírito Santo está dentro de você ou não, você tem vontade. É o mínimo, vontade de fazer a vontade de Deus. Você peca chorando. O sinal de que você está muito mal é quando o pecado para você, ele não tem peso nenhum. Para você está ok. Pequei, vacilei, e é isso aí. Isso é quando a coisa já está desenfreada. É a famosa libertinagem. Não tem mais freio, só vai, não sente mais nada. Sinal de que o Espírito Santo está dentro de você é, primeiro, você deseja fazer a vontade de Deus. E segundo, você sofre quando você não faz ela. Compartilhando com os meninos da quinta aí. Aliás, acho que eu estava conversando com o José, sozinho. Eu, na época da pornografia, irmão, eu pecava chorando. Porque depois do vazio que vinha, e já, Senhor, já com o Espírito Santo dentro de mim, o vazio que vinha, era como se Deus realmente ali eu tivesse saído, ou tirado o Espírito Santo de mim. O sinal de que Deus está em nós é quando nós sentimos que nós, como está escrito na Bíblia, entristecemos o Espírito Santo. E não precisa de muito não, como a pornografia, para você sentir isso. Quando eu vou para algum rolê, na volta para casa, aliás, né, depois você fica meio calejado do que você fala, né, do que você vai se meter nas conversas lá. Eu volto para casa já consultando. E aí, Senhor, falei alguma bobeira? Falei mal de alguém?
comecei a me emocionar demais. E o objetivo é sempre estar fazendo a vontade de Deus. Mas quem que faz isso? O Espírito Santo que em nós está. É Ele que nos movimenta a isso. É Ele que nos faz desejar viver de forma agradável a Deus. É Ele que faz a gente entender que o assunto pecado é sério, pô. Para eu fazer tudo aquilo, eu vou precisar perdoar o pecado deles. Para eu fazer com que o meu espírito more lá, eu vou precisar anular, apagar, me esquecer. E para isso alguém vai ter que pagar. É justiça. Alguém vai ter que pagar. A conta não vai ficar pendurada. E aí, filhão, você vai? Bora, né? Não vai ser fácil, mas bora. É sobre isso que é a nossa vida, é sobre isso que nós falamos, e é sobre essa administração que nós somos ministros em Jesus. Por isso que o Senhor, quando foi cear com os discípulos, ele falou: essa é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Esse é o novo casamento. Pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, é que foi aberto para a gente esse caminho maravilhoso. Então, continuando, 2 Coríntios. Verso 7. 2 Coríntios 3, 7. E se aquela administração antiga da morte, gravada com letras em pedras, teve glória, se revestiu de glória, a ponto do povo de Israel não poder fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que ela fosse passageira, ainda que ela estava desaparecendo, como não vai ser de maior glória o ministério ou a administração ou a era agora do Espírito Santo? Lá em Moisés, irmãos, é literal, tá? O rosto de Moisés chegou a brilhar, por tamanha glória que ele viveu na presença de Deus lá no Monte Sinai, e depois desceu para falar para o povo. O rosto brilhava. E para Moisés, para que o povo não visse o fim daquilo, porque aquilo ia passar. Não ia ficar brilhando lá até ele morrer, não, ia passar. Ele botou um véu no rosto dele, para ninguém ver que aquilo estava acabando. Se aquele, irmão, que já passou, que é antigo, teve a sua glória, a de hoje não vai ter mais glória? A era e o tempo do Espírito de Deus não vai ser mais glorioso? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Óbvio que vai. Verso 9. Porque se a administração da condenação teve glória, em muito maior proporção será gloriosa a administração da justiça, da santidade, do Espírito de Deus. Porque neste particular que a gente vive hoje, se botar na balança, aquilo que era glorioso já não tem mais glória, diante da atual, que é muito maior. Porque se aquilo que estava desaparecendo teve glória, muito mais glória tem aquilo que é eterno, permanente, para sempre. Então, tendo essa esperança, sabendo disso, tendo essa consciência, nós agimos com muita ousadia. E a gente não é como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para os filhos de Israel não olharem o fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Olha o irmão Paulo falando. Mas na época, a mente deles estava endurecida. Mas na época eles não conseguiam entender. Na época a mente era como se tivesse bloqueada e incapaz de entender a vontade de Deus. Aí ele continua falando assim: até hoje essa incapacidade
neles, quando se fala daquilo que já passou, da antiga aliança. Essa incapacidade, ou esse embaçamento que o véu representa, ele não foi tirado, porque esse véu ele só sai em Cristo. Essa incapacidade de entender, essa insensibilidade para com Deus, só sai quando alguém se converte a Cristo. Aí é que esse véu é tirado, a pessoa vê com clareza e sente. Lembra semana passada que Deus falou? Na mente. Deus, para nos transformar, Ele tem que passar pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pela forma como a gente pensa. Mas a gente viu a profecia: eu vou inscrever a minha lei, a minha vontade na mente e no coração. É no entendimento, me amem com todo o entendimento de vocês, e é no coração, que é o centro do desejo. Me amem de todo o coração. Mente e coração. E aí ele continua falando assim, 15. Verso 15, Rogerião. Até hoje, quando é lido Moisés, esse véu, essa incapacidade, está colocado sobre o coração. Não é mais mente, agora é coração. Está colocado sobre o coração deles. Agora, quando alguém se converte a Jesus, essa incapacidade é tirada. Ora, esse Jesus que a gente fala é o Espírito Santo. E onde o Espírito de Jesus está, aí tem liberdade. Ô, irmãos, chega a ser até um desaforo, né? A galera usar esse trecho para falar que a liberdade é de expressão, né? Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade para a gente se expressar. Não é sobre isso, né, irmão? A gente está vendo o contexto aqui do que está acontecendo. A liberdade aqui que se trata, aliás, essa palavra liberdade no original é um escravo recebendo liberdade. Então você imagina o cara ou a mulher, anos de escravidão. Aí recebe liberdade. No contexto é liberdade do quê? Fomos libertos de quê? Do véu. Daquilo que estava posto na nossa mente e no nosso coração. Fomos libertos do quê? Da incapacidade de entender Deus, de desejar Deus e a sua vontade. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus entra, Ele liberta. Mas não é só simplesmente que Ele liberta disso que a gente está lendo, sobre a incapacidade. Se a gente cavar mais fundo, você imagina, né? Aqui tem a incapacidade de entender Deus e a sua vontade, ou de desejar Deus e a sua vontade. A gente vai cavando o fundo disso, e a gente vai vendo que a nossa vida gira em torno de nós não entendermos Deus e a vontade dEle. Todo pecado que a gente comete é porque nós não entendemos Deus e a sua vontade. Então, quando eu me agarro firmemente a uma tristeza excessiva, sempre é eu não entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu espero disfarçar e fingir ser algo que eu não sou, eu só estou mostrando que eu me tornei incapaz de viver, de entender a vontade de Deus. Todo o nosso pecado e todo o nosso comportamento, Ele diz sobre, você não entendeu. E não são palavras minhas, o Senhor falou: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então todo pecado que a gente faz é uma declaração de que não estamos entendendo a vontade de Deus. Não estamos entendendo o que Deus está fazendo aqui. O que Deus quer de nós.
Por que que há liberdade? Porque o Espírito Santo, e a verdade liberta, como a gente bem sabe, ele vai, como o Senhor mesmo falou, o Espírito que eu vou deixar para vocês, ele vai guiar vocês em toda a verdade. O Espírito Santo vai guiando a gente em toda a verdade. E essa verdade é luz na nossa treva, é luz para o nosso pecado. E a primeira coisa é a gente se chocar, como Deus falou a semana passada, com o conhecimento. Agora eu conheci que eu vivo X e Deus quer Y. Esse é o primeiro passo, a mente. Eu passo a conhecer, e Deus deixou registrado num livro a vontade dele. Então eu exercito na mente. Conheci, aí irmão, aí é a parte mais difícil, porque conhecer é fácil, né? Ainda mais hoje, com a tecnologia que a gente tem, conhecimento está fácil. Agora, a submissão e a sujeição a esse conhecimento que é difícil. A prática, irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando. Ele fala assim: agora a gente com o rosto descoberto, sem véu no rosto, tirada a incapacidade, a gente contempla a glória do Senhor. E nessa de contemplarmos a glória de Jesus, nós somos transformados por essa mesma glória que a gente está contemplando. Em outras palavras, a gente só é transformado por aquilo que a gente admira, em todos os sentidos, tá? Não é só no conhecimento de Deus, em todos os sentidos. Se você pegar algo técnico para ler, que você não sabe, seu olho vai bater e falar: meu, é isso aqui, cara. É isso aqui que eu estava errando, é isso aqui que eu não sei fazer. Pronto, te admirou. E agora, porque te admirou, você bota em prática. E aí vive a transformação. Com Deus é a mesma coisa. Contemplando a glória, e contemplar, irmão, é contemplar. Contemplar é você sentar, é sem distração, é você olhar e ver como é que funciona, como é que está acontecendo, como é que flui. Isso é contemplação. Nessa de você contemplar Cristo, ou a glória, que quer dizer a beleza, a majestade, quem Ele é, nessa de você estar contemplando isso, você vai sendo transformado. Estava comentando com a rapaziada na quinta-feira. A minha libertação da pornografia, eu falei: meu, se eu tivesse isso aqui que a gente tem hoje, essa rede de irmãos, esses caras aqui podendo um confiar no outro, podendo confessar, meu, estava no céu. Não, a minha foi eu e ele e eu, como que é? Eu e ele e eu. Foi eu e ele. E aí, comigo foi assim, né? E aí eu percebi o seguinte: quanto mais eu orava, menos eu pecava. Porque o Espírito, ele é exercitado, né? Está escrito que Jesus e o João Batista, eles cresciam e se fortaleciam no Espírito. Então o Espírito, ele é fortalecido. Oração, verdade de Deus e tal. E aí eu via que Deus me empurrava mais para oração. Quanto mais oração, eu sentia que eu estava mais forte. Só que não é um forte místico. A beleza de Deus estava sendo maior que o prazer da pornografia. E esse é o segredo. Quando se fala de glória de Deus, majestade de Deus, é que a gente é transformado, como diz o salmista, pela beleza da santidade de Deus. Nada que não te comova, ou nada do que não te impressione, vai te mudar. Se você vê Deus como um tédio, ou se você vê a palavra de Deus como tédio, oração é entediante para você, você nunca vai ser transformado. Mas vou falar, é porque às vezes a gente cria muito ritual no meio daquilo que é simples.
Você acorda, você dá bom dia para sua esposa, para seus filhos, e não dá bom dia para Deus, por quê? Porque Ele é um ser muito elevado, porque Ele não fala o meu idioma, português BR. É porque a gente não está entendendo quem Deus é, gente. Você dá um beijo na sua esposa, você dá um beijo nos seus filhos, você beija os seus amigos, mas você não manda um beijinho para ele. Eu sempre falo da experiência que eu tive. Eu estava tomando café, só mandei um beijo para o céu, assim, ó, da janela, para ele. Na hora, o coração já queimou. Relacionamento. O que Deus quis restaurar foi o relacionamento. Deus em nós, agora o Espírito de Deus em nós. Relacionamento. Ai, a minha palavra, a minha lei. É só conhecimento através de relação. Você sabe que nessa época da pornografia, a gente morava aliás, eu morava sozinho, né? E era no quintal. Se eu orasse no tom mínimo, o vizinho já estava escutando. E como eu sempre fui muito aberto com Deus, então eu vou querer que o pessoal fique ouvindo sobre a minha vida, os vizinhos? Óbvio que não. E aí o Senhor foi me treinando. Aí eu orava só em pensamento. Eu ficava dentro do banheiro, sentado, fechava o olho, o silêncio da madrugada, da manhã, e ficava orando em pensamento. Isso foi me exercitando para viver o dentro com Deus, porque Deus está dentro de você. Há um pensamento de distância. Às vezes eu estou ministrando aqui, mas eu estou conversando com Ele dentro de mim. Às vezes eu penso em falar alguma coisa, ou dar algum exemplo da minha vida, eu consulto Ele primeiro, porque está dentro, irmão. Ou como está escrito na Bíblia, a palavra de Deus não está mais longe. Ah, vai buscar Jesus lá do céu para descer aqui e falar. Não, agora está dentro de nós. Ele está dentro. Consequência disso, dons espirituais. Você fala em outras línguas, que é quando seu espírito ora. Você tem sonhos proféticos sobre você e sobre os outros, que é Deus se relacionando com você. Você tem uma palavra de conhecimento, ou uma profecia sobre a sua vida, a vida do seu marido, da sua esposa, de algum amigo ou irmão seu. Relacionamento. Não é para é Deus se relacionando. Deus escolheu você para mostrar. Deus confiou em você algo. E não é lindo isso? Deus confiou muita coisa para a gente. Deus confiou dons para a gente. Deus confiou pessoas para a gente. Você tem noção o que é Deus fazer você ter um filho? Eu vou confiar agora um ser humano, papel em branco, a esse casal. Então Deus nos confia recursos. E uma das virtudes do Espírito Santo é que ele é fiel, ou fidelidade. É a pessoa digna de confiança. Você pode confiar nela, você pode entregar lá a chave do seu carro, você pode deixar o seu dinheiro lá guardado com essa pessoa. Ela é digna de confiança. Aliás, foi uma das coisas maravilhosas. É assim, a gente aprende muito com Deus, né, irmãos? Só que tem coisa que grava assim a nossa vida, que você fala assim, não vou esquecer disso nunca. Eu lembro que quando eu sentia coisa zoada, assim, ou quando o pecado batia a porta, eu falava, Senhor, igual o apóstolo Paulo, né? Eu não quero sentir isso aqui, arranca de mim isso aqui, pô. Como é que eu faço para não cair nesse pecado, ou não fazer isso? O Senhor falou, faça o contrário. Se você sentir o pecado, você pratique
o contrário daquilo que você está sentindo. E aí, irmão, isso daí foi um segredo maravilhoso para mim. E o que eu quero te dizer é o seguinte: para todo pecado seu, tem em contrapartida uma virtude do Espírito Santo. E você precisa descobrir isso. Para todo pecado seu, tem uma virtude que é o avesso desse pecado. E você precisa mirar nele. Você precisa ser intencional com esse seu pecado. O objetivo agora é progresso, é crescimento, é desenvolvimento, melhoramento em Deus. E às vezes a gente pensa assim: pecado é só assim, né? Se eu estou na pornografia, eu não fazer mais. Se eu estou mentindo, eu parar de mentir. Não, irmão. O pecado, ele tem formas que a gente acaba adotando muito mais profundas só do que fazer. Porque também é o que a gente faz. Mas é o que a gente sente e é muitas vezes como a gente responde à vida. Sabe, tem respostas que a gente dá para aquilo que nos acontece que são erradas, que nos adoecem. Por quê? Porque nós não respondemos segundo a palavra. Nós não respondemos aquilo que nos aconteceu segundo a vontade de Deus. E por não termos respondido segundo a vontade, mas segundo a nossa natureza pecaminosa, nos machuca, nos adoece e vai nos definhando na prática. Bora lá. Carta aos Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler do verso 16 até o 25. Famoso. Digo, porém, vivam no Espírito Santo e vocês jamais alimentarão os desejos da carne. Porque a natureza humana de vocês, ela está lutando contra o Espírito Santo que está dentro de vocês. E também o Espírito Santo está lutando contra essa natureza humana. Porque eles são opostos, é um contrário do outro. Esperando que você faça o que um e outro quer. O Espírito Santo, Caio, não é para fazer isso aí não. Faz o que eu estou falando. E a carne, Caio, faz isso aí mesmo. Larga o Espírito Santo para lá. Mas a diferença é, você está sendo guiado por quem? Quem te guia? Quem é o seu mestre? Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não está debaixo daquilo que é externo, daquele peso da lei externa. Você tem que. Não, é natural. O Espírito não é mais, você tem que fazer. O Espírito é fruto, ele está dentro, ele vai desenvolver em você o caráter dele. Ora, as obras da natureza humana, a atitude humana a gente já sabe: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeira, ao tanto, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que aqueles que praticam, é o estilo de vida, é a prática, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não é queda, tá, irmão? É prática. Mas o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Contra o fruto do Espírito não tem lei. É desenvolvido dentro de nós. Mas entenda aqui, irmão. Vocês lembram da receita que a gente leu, né? Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo, que não é o santo, é o nosso. Uma motivação nova, um coração novo e o meu espírito. Então, pera lá.
é uma junção aqui. É um novo coração e um novo espírito, mais o Espírito de Deus, que é igual a transformação. Vai achando, vai, que o Espírito Santo vai fazer a obra sozinho em você. Ou vai achando que você sozinho sem Ele vai conseguir. Não vai. A receita é novo coração, mais o Espírito Santo é igual a transformação. Ele, você e Ele. Ô Rogerão, bota a imagem aí. Lembra que eu falei que para todo pecado tem uma virtude do Espírito Santo? Exemplo, vamos lá. Olha como é prático e aplicável. Imoralidade sexual, pornografia, traição, né? Curte as festinhas lá, enfim, a gente não precisa nem descer muito. Qual que é a solução para essa pessoa? Amor, não vejo muito não. Contentamento, sei lá. Paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade. Opa, aqui a gente pode usar. Imoralidade sexual, fidelidade. A pessoa que está fiel a Deus não cai nessa coisa. Fidelidade. Mande aqui quando a gente vai lá no... Como chama? É remédio de manipulação. Vai só juntando uma coisa, outra coisa para o fim que você precisa. Fidelidade, imoralidade sexual. Boa. Mansidão? Acho que não. Domínio próprio. Ótimo. Domínio próprio, imoralidade sexual. É isso, irmão. É prática. Se você vive e você luta contra isso, você precisa disso. Fidelidade a Deus. Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, me ajuda a me controlar os meus impulsos. Vamos ver outra aí. Aqui, ó. Inimizade. O que é inimizade? A pessoa não é amiga de ninguém. Só gosta de ficar falando mal dos outros. É sempre vendo a pior parte dos outros. Vamos ver para essa pessoa. Amor? É isso aí. Bota no remédio aí. Amor. Precisa amar as pessoas. Contentamento? Sei não. Paz? Ótimo. Paz. Paz do Espírito Santo para esse tipo de gente. Paciência? Pode ser um pouquinho também. Gentileza? Também. Bondade? Também. E aí vai. Quer testar uma aí, pastorzão? Vai, chama. Vai na inveja, inveja. É que eu? O invejoso precisa de contentamento. O invejoso precisa... Tá dando ruim? O invejoso precisa de mansidão no Senhor e de domínio próprio, que daí já agrupa todas, né? Viu, irmão? Não precisa nem ser ensaiado. Só que eu ensaiei em casa, por isso que tá... Vocês acharam mesmo. Isso aqui, totalmente aplicável. Bebedeira, domínio próprio. Isso aí que o pastorzão falou, pura verdade. O invejoso, vai ficar contente com aquilo que você tem. Que faz a gente, se entristecer pelo bem do outro, ou que faz a gente ficar com raiva do bem do outro, ou feliz com a desgraça dos outros, que a gente está olhando muito para a vida dos outros e pouco contente com a nossa. Então, irmão, para todo pecado ou comportamento da nossa natureza humana que é pecaminosa, tem uma virtude do Espírito Santo. E a gente precisa ser intencional com isso, tá? Continuando o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, já está no finalzinho. A gente vai ler o último, vou repetir, que é o 18. Finalzinho dele é lindo, olha lá. Agora a gente pode conhecer o Senhor e contemplar a glória dele, a majestade, a beleza dele. E nessa que a gente conhece, e nessa que a gente vai contemplando, a gente é transformado
por essa mesma glória de Deus. E aí ele, na imagem de Jesus, somos transformados na imagem de Jesus, vírgula, como que pelo Senhor mesmo, que é o Espírito. Ao mesmo tempo, pior. Aí. Nessa que a gente contempla, a obra de Deus é feita na gente. E quem é que está fazendo? Ao mesmo tempo. Olha o levante. Nessa que a gente vê a beleza de Deus, a obra de transformação também é dele. Então, como pelo Senhor a transformação acontece, como por Ele, Ele fazendo, que é quem? O Espírito Santo. Quando a gente fala, né, eu falei, Jesus não está mais aqui, não está entre aspas, porque o Espírito Santo está, e Ele é o Deus com a gente. Tá bom, irmãos? Bora ficar de pé.